Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula vamos ver como fazer a alteração dos dados na base de dados, isto é, fazer um update. Como que faz um update com o MySQL? Só lembrando, você pode baixar o código-fonte disponível no link abaixo do vídeo. Então, para essa aula, vamos utilizar os programas Google Chrome para visualizar o resultado, o AMP Server como servidor e o Notepad++, nosso editor de código. Então, vou abrir já o Notepad++, vou salvar aqui, então vou salvar como, vou salvar aqui, então, por exemplo, alteração, e vou escolher a extensão PHP, e aqui já vou abrir o PHP, abrindo o PHP. Como vamos fazer a alteração na base de dados, precisamos conectar o nosso PHP para a nossa base de dados. Nesse exemplo, vamos utilizar a base de dados chamada funil de vendas, essa base de dados. E vamos alterar na tabela usuários esse usuário aqui. Podemos ver que tem um número 1. No nome provavelmente não tem número, somente letras. Então vamos fazer essa alteração. Primeiro, para fazer a conectar, precisamos do nome do servidor, usuário, senha e também a base de dados. Então aqui eu já vou copiar um item pronto, onde eu tenho o nome do servidor, como ele está no próprio computador, é localhost. O usuário, o AMP Server traz como padrão o root, a senha em branco e a nossa base de dados funil de vendas. Então aqui é a nossa base funil de vendas, é essa base que eu vou utilizar. Então eu já tenho os dados atribuídos tudo para essas variáveis aqui. Agora eu vou criar a conexão. Para criar a conexão, eu vou utilizar aqui já o MySQL. Muitos exemplos vocês vão encontrar com MySQL, sem o i, mas é um padrão já ultrapassado, então vamos utilizar o padrão atual, MySQL, onde eu coloco o nome do servidor, o usuário, a senha e a base de dados. Para mim, está tudo atribuído para essas variáveis, que são essas variáveis aqui. Depois que ele faz a conexão, ele atribui a conexão para essa variável aqui. Como estamos utilizando o MySQL, LI, vocês vão ver a importância dessa variável aqui. Como queremos fazer a alteração no nome, então vamos criar uma variável chamada cifrão nome usuário. Essa variável cifrão nome usuário vai receber o nome correto que eu quero alterar. Então é esse nome aqui. Agora eu vou criar a instrução SQL para poder fazer a alteração. Vou colocar entre aspas duplo, update, então palavra reservada para fazer a alteração. Eu quero alterar em qual tabela? Eu quero alterar na tabela usuários. Então, table usuários. Coloco o nome da tabela. Agora, eu vou setar os valores. Então, set. Então, primeiro, eu quero setar o valor na coluna nome. Eu primeiro coloco o nome da coluna. Qual que é o nome da coluna? Nome. Nossa coluna se chama nome. A coluna nome vai receber o valor que está dentro dessa variável aqui. Ó. E essa variável, o que ela possui? Possui essas informações aqui. Eu vou colocar agora, entre aspas simples, o valor. Agora, até aqui ele já vai poder fazer a alteração. Mas como não estou definindo para quem que eu quero alterar, para qual ID, ele vai alterar para todos. Então, eu preciso definir para quem que eu quero. Eu quero para o ID 2. Ó, ID 2. Então, eu preciso definir.
Estou colocando altere os dados na tabela usuário, setando os seguintes valores. Na coluna nome, vai receber esse valor. Onde, então eu vou colocar onde, coluna ID, então nossa coluna ID tem o valor 2, então o valor 2. ID igual, aspas simples, eu nem preciso colocar aspas simples, por ser número, 2, e agora coloco ponto e vírgula aqui no final. Mas toda essa instrução SQL eu vou colocar dentro de uma variável chamada resultUsuário. Por enquanto, eu só criei a instrução SQL e atribuí para essa variável. Para poder executar, eu preciso utilizar informar para o MySQL, execute a seguinte query. Então, ele vai executar a seguinte query. Qual instrução que ele vai executar? Ele vai executar essa instrução aqui. E essa instrução está onde? Está dentro dessa variável aqui. Então, eu coloquei aqui a variável. Conforme o MySQL, ele informa que eu preciso colocar a conexão antes da instrução SQL. Então, qual variável tem a conexão? É essa variável aqui. Então, eu simplesmente copio essa variável que possui a conexão, colo aqui, coloco vírgula antes da instrução SQL. Então, aqui dentro dessa variável, temos essa instrução SQL. Feito isso, ponto e vírgula. Ele já vai estar funcionando, mas eu só vou fazer com que toda essa instrução, tudo que estiver executado, ele atribua para uma variável chamada resultado usuário. Vamos ver se ele vai alterar. Então, eu quero que ele altere aqui o ID2, ele altere o nome, que é onde temos o número 1, não quero que tenha esse número 1. Eu vou abrir então aqui o projeto, vou pegar a alteração e já apresentou um erro. A base de dados, funil de vendas, não é funil de vendas. Então, por que funil de vendas? Isso. Não apresentou nenhum erro. Provavelmente ele atualizou. Ó, eu não atualizei a página, não está atualizado, conforme havia selecionado anteriormente, permanece. Agora eu só vou, ao invés de eu atualizar a página, eu vou aqui em Browser, ele já vai atualizar. Ó, desapareceu um. Então quer dizer que o nosso update já está funcionando. Agora, vamos fazer esse nome, ao invés de vir aqui de uma variável, vamos fazer com que ele venha de um formulário. Para isso, então vamos criar aqui um novo arquivo, vamos salvar aqui como aqui CAD, cadastro, alteração, o form alteração. Então, podemos colocar form, formulário, alteração. Podemos já colocar a extensão PHP e vou criar aqui o formulário. Então, eu vou colocar form para criar o formulário. Vou colocar agora o método que vai ser enviado os dados. O método vai ser utilizado o método post. Depois do método post, eu vou indicar qual página que eu quero abrir. Então, aqui é para qual página que eu quero enviar os dados. Eu quero enviar para essa página aqui, alteração. Alteração.php. Já fecho aqui a tag form. Caso você não saiba qual que é a diferença do post e do get, acesse lá o site
celc.com.br, e lá eu tenho alguns exemplos aqui no blog, tem alguns exemplos, ou melhor, explicando como que funciona o método POST e o GET, com mais detalhes. Mas por aqui, por enquanto, vocês vão saber que utilizamos o método POST para enviar os dados. Agora eu vou colocar um nome, um label, nome, e agora eu vou colocar o campo input type. Então, eu quero que a pessoa digite um texto, então type texto. Eu vou colocar um name para o campo. Todo campo precisa ter um name. E o name do campo vai ser chamado nome usuário. Pode ser colocado qualquer name para esse campo, mas é interessante colocar conforme as informações que o usuário vai digitar. Isso facilita para manutenção. Criei o campo, já está criado, então vamos ver como ficou o nosso campo. Formulário alteração, está aqui, ó, nosso campo. Agora precisamos criar um botão, então vamos colocar input type submit, que eu quero que seja um botão, então é submit. Agora eu coloco value, propriedade value, e o valor aqui da propriedade value eu vou colocar editar. Fecho aqui. Vamos ver como ficou agora. Atualizamos, ó, está aqui o formulário. Vamos colocar mais um BR. Isso aí. Agora vamos recuperar esse campo chamado nome usuário nesse arquivo aqui. Lembrando, estamos utilizando o método POST. Então, eu vou informar aqui que eu quero receber através do método POST, abro colchetes, todos os valores, tudo que há dentro do campo chamado nome usuário. Depois que eu faço isso, então eu já recebi os dados. Então já recebi através do método POST os dados que estão dentro desse campo aqui. Agora eu só preciso atribuir para o nome desta variável aqui. Anteriormente estava atribuindo um valor fixo, agora vai vir do formulário. Vou comentar aqui e vou alterar. Vamos tentar fazer a alteração. Agora eu vou colocar com o número, que é L2, editar. Ó, foi para a página alteração, ok? Vamos ver se ele alterou realmente. Ó. Vamos atualizar a página, vou em browser, ó, que é L2. Então, estamos vendo que ele já está alterando. Vimos como fazer a alteração com variáveis fixas. Aqui utilizamos variáveis fixas. E em seguida fizemos utilizando o formulário. Na próxima aula eu vou apresentar como fazer esse formulário utilizando o Bootstrap. E o link para essa próxima aula vai estar disponível, então vai estar disponível abaixo na descrição do vídeo, bem como você pode baixar o código-fonte desenvolvido nesta aula através do link disponível abaixo do vídeo. Aguardo você na próxima aula. Até lá!